querido irmão, querido amigo que nos visita virtualmente, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Este é um tempo para orar, cantar, para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Então não se esqueça, você não veio aqui para assistir ao culto, mas sim para participar dele. Então eu desejo que você tenha um excelente culto na presença do Senhor. Muito se engana quem pensa não ter pecado nenhum, diz a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Infelizmente, o pecado é uma realidade em nossa natureza humana herdada de Adão, por conseguinte, por vezes em nossa conduta, o que nos torna responsáveis pelos próprios erros. Ignorar a presença do pecado em nossa vida é um grande equívoco, o que nos leva ao auto-engano e nos afasta da verdade. A verdade de que somos pecadores, vulneráveis a cometer falhas, transgressões, desobediência à lei de Deus. Negação do pecado não é solução para a vida moral e espiritual. Há outro caminho suficiente e perfeito, preparado pela graça de Deus, tão amoroso e compassivo que é. O caminho da cruz de Cristo, através de quem somos perdoados. Por isso, em vez de negar os nossos pecados, devemos reconhecê-los quando eles acontecem para sermos abençoados com o perdão de Deus. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, é vergonhoso e constrangedor, mas precisamos reconhecer em Tua presença que há circunstâncias em que falhamos e acabamos pecando. Isso muito nos entristece. Nosso alívio é saber que a Tua graça já providenciou o perdão de que tanto carecemos. Recebe a nossa confissão e perdoa-nos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo. Farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esta é a hora do Senhor falar e fazer a obra que só o Senhor pode realizar. Então nós te imploramos que a faça na vida do seu povo. No nome do seu Filho, Jesus Cristo, oramos. Amém. Estas palavras, queridos irmãos, foram proferidas por Deus ao povo que sobreviveu a um dos tempos, a um dos momentos mais difíceis, mais desafiadores da história do povo de Israel. Ainda no Êxodo. E Deus diz: farei uma aliança com vocês. Então este é o tema desta palavra, desta mensagem. Tempo de renovar nossa aliança com Deus. Aliança quer dizer pacto, acordo, ajuste, concerto. Teologicamente diz respeito a um acordo entre Deus e seu povo. Um acordo entre o povo de Deus e o Deus Criador, verdadeiro. O Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança, todos nós sabemos. E o Novo Testamento, Nova Aliança. O nosso Deus, portanto, é Deus de alianças. E através delas, Ele, por seu imenso amor, nos dá garantia de muitas bênçãos. No novo tempo, é um novo tempo que Ele sabe que estamos vivendo. Após um tempo difícil, após um tempo desafiador, Ele convoca o povo para uma renovação da aliança. Mas precisa haver a parte de Deus e a parte do homem. Todos pedem as bênçãos de Deus. Todos queremos as bênçãos de Deus. E elas estão garantidas na sua palavra. Mas a nossa parte é a fé e a obediência. Quero citar apenas algumas alianças feitas por Deus aos seus servos na história. Primeira aliança feita com Adão e Eva. Em todos os pactos há a promessa de bênçãos, mas sempre há a contrapartida, e houve no tempo de Adão e Eva, a contrapartida da fidelidade e da fiel obediência. Isto está no livro de Gênesis, capítulo 1, 27 a 30, capítulo 2, 16 e 17, capítulo 3, do verso 2 ao 20. A segunda aliança com Noé e sua família, Gênesis 3, Gênesis 7, 13. Deus falou: convosco estabeleço o meu concerto, com Noé e sua família. Terceira aliança com Abraão e Sara. O nosso Deus é o Deus das alianças. Como parte da aliança, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua, através dele. Gênesis 12, capítulo 12, versos 2 e 3. Quarta aliança com Isaac. Ele diz para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Gênesis 26, 2 a 5 e verso 24. Quinta aliança com Jacó. Gênesis 28, 13 e 14. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já ouviu essa expressão? Sim. Foi falada ao avô de Jacó. E agora o nosso Deus, Ele não muda os termos da aliança quando o seu povo decide ser fiel e obedecer. Sexta aliança do povo com Israel, de Deus com o povo de Israel. E o povo aceitou e fez aliança com o Senhor. Êxodo 34, 3. Diz: tudo que o Senhor falou, faremos. Foi essa a resposta do povo em Êxodo 24, 3. A sétima aliança é uma renovação. E nós vamos encontrá-la em Deuteronômio capítulos 27 e 28.
lá nas planícies de Moabe. Tratam das bênçãos e das maldições decorrentes da obediência ou da rebeldia aos termos da aliança. E a nova aliança? Para fechar este rápido resumo, a nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Mateus 26, 28. Disse o Senhor Jesus, com o pão e o cálice distribuindo entre a sua igreja, entre os seus discípulos: isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Aliança comigo e com você, meu querido irmão. E hoje, nos nossos dias, neste tempo, tempos difíceis temos passado. Nós que sobrevivemos a este tempo, estamos sobrevivendo a este tempo. O Senhor nos chama para renovar a aliança com Ele. 3 realidades anotamos desta aliança com Deus. 3 realidades. Todas as alianças feitas ou renovadas com o povo foram feitas durante grandes crises. E o mundo passa por uma grande crise novamente. O povo de Deus passa por uma grande crise. Então, temos 3 realidades para a renovação desta aliança com o nosso Senhor neste ano, neste século, nesta semana, neste dia, nesta hora. Primeira realidade da nossa aliança com Deus diz que após uma grande crise, Deus se manifesta para renovar sua aliança com o seu povo e fazer maravilhas jamais vistas no meio do seu povo. O texto básico diz: faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. Deus nos chama para este impacto tanto em nossas vidas quanto nas vidas do planeta, na vida de todos os habitantes do planeta, na vida das famílias da terra. Deus nos abençoa para abençoar. Deus nos dá a mensagem para levar. Deus nos cura para sermos instrumentos também de curas e milagres, e para levar a salvação àqueles que ainda não a conhecem, para levar a revelação de Deus àqueles que não a conhecem. Antes desse momento, o povo de Deus, do momento aqui do texto, o povo tinha se desviado de Deus, adorando um bezerro de ouro. Êxodo 32, 35 diz: e o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro de ouro para ser adorado como o Deus que os tirou do Egito. A que ponto o povo chegou, queridos irmãos, naquele tempo e nos nossos dias? Quais são os termos que nós precisamos ajustar para renovar nossa aliança com o Senhor? Após esse tempo de pandemia que estamos passando ainda, quando ficamos sujeitos a uma série de medidas restritivas e acompanhamos com grande pesar a morte de tantos queridos, conhecidos, sinto que o Senhor nos conclama para renovar nossa aliança com Ele. E eu tenho comentado sobre isso onde tenho mandado, queridos irmãos, neste tempo. Quero citar o exemplo de um irmão nosso, da nossa congregação, da nossa igreja, que é o nosso irmão Luiz da Silva. Ele conta o testemunho dele que aos 7 anos de idade começou a frequentar a igreja evangélica com um tio. Mas por influência da mãe e da irmã resolveu deixar e seguir outro caminho contrário ao do evangelho. Se entregou de corpo e alma. E quando pensou que não era o caminho certo e tentou sair, era tarde demais. Ameaçaram matar a mãe e a irmã. E ele então recuou pelo medo. Mas mesmo com tudo isso, ele perseverando lá, a mãe e a irmã morreram. Porque aquele que está aqui neste mundo, o príncipe deste mundo, é chamado de príncipe deste mundo. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus que veio para dar vida, Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Agora, ele estava livre para voltar sua aliança com Jesus Cristo, o nosso querido irmão Luiz da Silva. E foi o que ele fez. De lá para cá, ele está evangelizando a família. Ele recebeu o evangelho. Ele fez a aliança dele com o Senhor, o renovou, porque aos 7 anos de idade
ele já se interessava pela aliança com Deus. Era criança ainda, mas ele queria seguir o Evangelho. A família não permitiu, mas ele agora está firme no Evangelho e está seguindo conosco. É membro da nossa igreja, da nossa congregação. Este é um exemplo de que é um tempo oportuno para renovar ou fazer a nossa aliança com o Senhor. Quem já fez, é hora de renovar. E quem não fez, fazer a aliança com o Senhor. A segunda realidade da nossa aliança com Deus é que após uma grande crise, Deus mostra que sempre há esperança. Após aquele tempo que o povo de Israel estava passando, eles pensaram que era o fim. O próprio Deus disse: olha, é o fim, não vou mais seguir com o povo. Mas Deus é o Deus da esperança. É o Deus que renova também a sua esperança com o seu povo. A renovação da aliança com Deus é também a renovação da esperança. E tem gente que já perdeu a esperança também neste tempo. Alguém falou assim para Jesus: se tu podes curar meu filho, isso está em Marcos capítulo 24, versos 22 e 23. Se tu podes, aí Jesus diz assim: se eu posso. É assim que o mundo daquele tempo e também deste tempo está vivendo. Sem fé, sem esperança. Eles querem a cura, eles querem a salvação, querem a libertação, querem o milagre, mas não acreditam mais em nada. Há muita gente assim em nossos dias, sem esperança. Mas Deus está usando a igreja, Deus está usando o seu povo. E esse momento é um momento em que o Senhor renova a aliança com a sua igreja, com o seu povo, para que o mundo veja que há esperança. Um outro exemplo que eu quero citar e mencionar e contar com a permissão é de um senhor que encontrou facilidade para fazer algo ilegal perante a lei do nosso país, pensando que assim iria melhorar de vida e melhorar a situação em sua família. Aconteceu exatamente o contrário, como está acontecendo e vai acontecer sempre. Perdeu tudo, inclusive a liberdade. Quando chegou dentro do presídio, após os procedimentos de entrada, presídio aqui de nossa vizinhança aqui em Bangu, ele pensou que a esperança tinha acabado. E ele então diz: acabou agora, tudo acabado. Acabou a minha esperança. Mas ele ouviu alguém gritando e disse: olha aí, vocês que chegaram agora, quem quiser ir para a igreja, levanta o braço. Ele olhou para um lado e pensou: tem igreja aqui, tem igreja nesse lugar. Ele levantou o braço, levantou os dois braços. Ele estava à procura de esperança. E quando ouviu, nunca tinha ouvido falar que tinha igreja lá. Também aqui fora nunca havia se interessado por Deus nem pelas coisas de Deus. Zombava sempre. Mas lá no fim, no momento mais difícil da sua história, ele ouviu uma voz, ele ouviu um grito: há esperança, há uma igreja de Jesus aqui. E ele se entregou à aliança com o Senhor. Fez a aliança dele com o Senhor. Se apegou com todas as forças ao Senhor e permanece até hoje. Isso aconteceu em 2015 e ele já está em liberdade, já cumpriu o tempo dele, e ele testemunha dizendo exatamente que ele está com a sua vida agora completa, com a sua esperança no Senhor. Após uma grande crise, Deus mostra que sempre há esperança. Então você, meu querido irmão, que está encontrando pessoas sem esperança, é profeta do Senhor, deve ser profetisa do Senhor para dizer: há esperança. Convide as pessoas para que tem uma igreja aqui, tem uma igreja quase em todas as ruas da nossa cidade e do mundo todo. Terceira realidade desta aliança com Deus, da nossa aliança com Deus, tanto no passado quanto no presente. Após uma grande crise, Deus faz maravilhas jamais realizadas e mostra a sua glória. O texto diz, Êxodo 34:10, faço com vocês uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo. Farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo.
O povo no meio do qual você habita verá as obras maravilhosas. Eu farei, diz o Senhor. Diz o Senhor. O povo no meio do qual você habita verá obras maravilhosas. Povo deste tempo, deste ano, deste século, desta semana, quem está vivendo por aqui precisa ver. E o Senhor quer renovar a aliança dele com o seu povo, porque é assim que nós seremos instrumentos de Deus, para que aqueles que estão ao nosso redor vejam, aqueles que estão ao lado deste templo, aqueles que passam pela igreja, vão ouvir o canto dos salvos, ouvir a palavra do atalaia, do profeta, e vão dizer: eu preciso dessas maravilhas que só o Senhor pode operar. Êxodo 33:18, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus mostra. O nosso Deus não se esconde. Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, proclamarei o meu nome, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Verso 22 de Êxodo 33, o capítulo anterior do nosso texto básico. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. O Senhor quer mostrar a glória dele, está mostrando a glória dele de novo neste mundo. Em Ezequiel 43:1 diz: então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor do topo do monte será santíssima. Esta é a lei do templo, porque o templo estava no Monte Moriá. Quero citar o exemplo de algumas reuniões de pessoas que estão frequentando as nossas reuniões, os nossos pequenos grupos, aqui no campo da nossa congregação batista missionária, filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Quero citar o nome de Simone. Simone começou a frequentar as nossas reuniões sem acreditar nas maravilhas de Deus. Ela já havia frequentado alguns templos, algumas igrejas, e abandonou porque não encontrou o que queria. Mas quando ela começou a ver as maravilhas do Senhor, porque o nosso Deus, nosso terceiro ponto diz: farei grandes maravilhas, jamais realizadas, e mostrarei a minha glória. Simone hoje está na aliança dela com o Senhor, está frequentando a igreja, está levando as filhas e já está se preparando para o batismo. Ângela é outra frequentadora dos nossos pequenos grupos, ali no Salão do Joel, na Rua Gonçalves Dias 89, Sobrado, todas as quartas-feiras, 16h30, nos reunimos lá. Ângela está lá. Ângela foi criada na igreja evangélica. Por circunstâncias se afastou, tomou o caminho contrário, rumo contrário. Tudo perdido. Só derrotas, só perdas. Frequentando as reuniões, estudando a palavra, começou a ver as maravilhas jamais realizadas do Senhor. Começou a sentir a glória do Senhor, enchendo o lugar das reuniões. E ela não para mais de frequentar. Na hora da oração é a hora que ela mais gosta. E vem para orar, para apresentar ao Senhor seus motivos de oração. E ela está agradecendo mais do que pedindo. Rosana é outra também participante do nosso pequeno grupo. E são dezenas de exemplos que nós podemos citar. Essa nunca tinha frequentado reunião evangélica nenhuma. Nunca tinha ouvido falar de uma aliança com Deus. Há 3 anos começamos o pequeno grupo lá no Salão do Joel. E hoje a Rosana já está frequentando a igreja, está levando o neto, está orando pela família e está firme na aliança dela com o Senhor. Porque está vendo as maravilhas do Senhor, jamais realizadas na vida dela
no pensamento dela, no coração dela. E ela quer isso para os seus queridos e para todo mundo. Gisele é outra participante lá das nossas reuniões. Gisele estava realmente passando por tantas tribulações, com tantas situações de risco e de perigos, de ameaças, tentando até o suicídio. Hoje ela está testemunhando, vai de igreja em igreja dando testemunho, templo em templo dando testemunho dela e sorrindo. É realmente um testemunho maravilhoso das maravilhas do Senhor jamais realizadas. Essas vidas não conheciam. Quero citar também do nosso pequeno grupo lá em Santa Teresa, a irmã Elza e a filha Daniele, também vidas sem esperança. Não conheciam as maravilhas do Senhor, apesar de terem religião. A religião não é a solução, você já sabe disso. Mas a aliança com o Senhor. Ele diz: farei maravilhas jamais realizadas e mostrarei a minha glória. Daniele é uma jovem de apenas 16 anos que também já estava com a sua vida sem esperança por falta de uma aliança com Deus. Tentativas de suicídios várias. São muitos exemplos de jovens que estão aí nesse caminho. Por isso, é tempo de renovar nossa aliança com o Senhor. O Senhor quer renovar a aliança dele conosco. Quero citar também, para encerrar neste terceiro ponto, o exemplo de uma irmã chamada Rosália, que ela frequentou a nossa congregação há décadas atrás e depois se afastou. Ela dá o testemunho dela hoje. Começamos um pequeno grupo, um estudo na casa dela, e na primeira reunião ela fez a foto, a gente sempre faz, mas ela fez uma foto particular dela com o filho. E após a 8ª reunião, ela fez outra foto. E ela publicou nas redes sociais dela essas duas fotos. A foto da primeira reunião, como estava o sorriso dela, sem sorriso, do filho dela. E a foto após a 8ª reunião. Isso não é a igreja, não é a religião. Não é o líder religioso, não é o líder do pequeno grupo, nem a líder. É a glória do Senhor, são as maravilhas do Senhor. Mediante uma aliança que Deus faz com o servo ou com a serva. E a serva aceita os termos desta aliança com o Senhor. No Novo Testamento, João 1,14. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos, pode recitar, a sua glória. É possível ver, não precisamos pedir como Moisés pediu para ver a glória do Senhor, para ver as maravilhas do Senhor, porque nós já temos aqui a referência bíblica, João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória. Podemos ver a glória do Senhor agora. Podemos contar para todo mundo que a glória do Senhor está aqui, através de Jesus Cristo e de seu ministério. E o exemplo que eu quero citar, encerrando esse terceiro ponto, é o exemplo da organização desta igreja, da nossa igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Começou com 4 membros, há quase 150 anos atrás, porque no tempo de congregação tem um tempo a mais, você sabe disso. 4 membros, então foi organizada naquele dia que você sabe, aqui no bairro do Estácio, nesta cidade, neste país. Deus tem realizado maravilhas jamais realizadas na presença desta igreja, desta cidade, deste estado, deste país, deste continente e de todo o mundo, através da história da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Não é a igreja, é a glória de Deus.
não são os ministérios dos pastores ou a liderança, é a glória de Deus, são as maravilhas que Deus realiza através dos seus servos, que fazem aliança com o Senhor, que aceitam os termos da aliança do Senhor, que cumprem a aliança com o Senhor, renovam a aliança de tempos em tempos. Vamos renovando nossa aliança com o Senhor. O exemplo de nossa congregação missionária também não posso deixar de citar. Quando chegamos, eu e a missionária Eneida, tínhamos ali poucas pessoas, 5 ou 6 pessoas. Hoje nós temos 10 pequenos grupos, porque as pessoas pedem que nós façamos reuniões nas casas. Uma casa onde nós realizamos uma reunião, o vizinho, olha que reunião boa, eu também quero uma reunião dessa lá em casa. E já abrimos o 11º na semana passada, com todos os cuidados naturalmente, toda a segurança, mas é uma reunião pequena, só com a família, vidas salvas, vidas libertas, contando as pessoas que estão participando desses PGM, desses pequenos grupos. Nós podemos contar cerca de mais de 120 pessoas participando desses estudos e estudando a palavra, renovando e fazendo aliança com o Senhor. Vidas libertas dos vícios, casamentos constituídos, líderes sendo treinados, crianças sendo instruídas no caminho do Senhor. Quero concluir citando testemunhos também lá do nosso campo, da nossa cidade, lá daqui do centro do Rio de Janeiro. São 3 bairros onde nossa congregação ela ministra. O centro da cidade, parte do centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro, Santa Teresa e bairro de Fátima. Faço com vocês uma aliança. Eu quero dizer para vocês que temos trabalhado com o nosso povo ali para que esta aliança seja reforçada a cada dia. Para que as maravilhas do Senhor, que Ele fez no passado e Ele continua fazendo em nossos dias. Quero citar o exemplo de um casal. A senhora fez até o 4º período da faculdade de psicologia. Por decepções e uso de drogas, veio para o Rio de Janeiro, tornou-se moradora de rua. Primeira vez que a vi catando reciclado em frente ao nosso templo, quando estava na escadaria, a convidei para os cultos e ela, sem olhar para mim, disse que não acreditava na igreja. E ela estava certa. A igreja não resolve. Líderes religiosos não resolvem. Senti uma grande dor quando ela disse que não acreditava na igreja. Porque Deus age através da igreja, Deus age através de nós, Deus nos chama para a nossa aliança com Ele. Mas não desisti. E eu e a missionária Eneida fizemos amizade com ela e com o marido, Flávio. Ela chama Ticiane. Fomos até convidados para ir ao local onde eles moram. Fizeram uma cobertura, aproveitaram uma parte do muro e ali eles moram, com uma cadelinha chamada Princesa. De lá para cá, eles passam em frente ao nosso templo todos os dias de culto e não saem de lá, sem pedir que oremos por eles. Há poucos dias, o Flávio, conversando com o irmão Josemar, que é da nossa congregação, o irmão Josemar falou com ele sobre a volta de Cristo, e como precisamos nos preparar para subir com Cristo. E o Flávio abaixou a cabeça e disse: se Jesus voltar hoje, eu não vou com Ele. Abaixou a cabeça muito triste. Mas nós mostramos para ele que em Jesus Cristo há esperança. Levante a cabeça, Flávio. Faça sua aliança com o Senhor. E você vai ver as maravilhas do Senhor. Você vai ver a glória do Senhor. Porque aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vive entre nós. E vimos a sua glória. Nós estamos evangelizando e cuidando dessas vidas, e através deles, na vida de outros. Peço que nos ajudem em oração por essas vidas que citamos e tantas outras vidas, pelas quais estamos testemunhando, trabalhando para que façam aliança com o Senhor, renovem a aliança com o Senhor. E assim todos, nós e eles, veremos as maravilhas, porque o Senhor, quando Ele nos vê firmados na sua aliança com Ele,
Ele faz maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. Eu creio nessa palavra. E o povo no meio do qual você habita, nós habitamos, verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei, diz o Senhor. Em Hebreus 13, 20, diz a palavra do Senhor: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nossa resposta, nossa decisão ao apelo desta mensagem, desta palavra é sim. Se o Senhor está dizendo que neste ano, neste tempo, nesta semana, neste dia, nesta hora, nós devemos renovar nossa aliança com o Senhor, nós queremos passar por esse impacto maravilhoso em nossa vida. Exigente, porque há termos que exigem comprometimento, exigem renúncia, mas nós, da mesma forma que os seus servos do passado não tiveram medo, tiveram coragem e reafirmaram sua aliança com o Senhor, nós também queremos renovar nossa aliança com o Senhor. Peço também ao Espírito Santo que neste momento trabalhe no coração, no pensamento de uma pessoa que está participando deste culto, desta mensagem, que ainda não fez aliança com o Senhor, para que este momento seja momento oportuno, operado pelo Espírito Santo do Senhor, agora, nesta casa, nesta vida, a fim de que esta vida, esta família também faça sua aliança com o Senhor. Diga sim para uma aliança com o Senhor. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis na nossa parte da aliança com o Senhor, na certeza de que o Senhor cumpre, o Senhor é fiel e vai cumprir a sua parte. Vamos ver as suas maravilhas e vamos ver a sua glória nesta cidade, neste país e em todo o planeta a partir daqui. Pedimos as suas bênçãos e agradecemos. No nome do seu Filho, Jesus Cristo, oramos. Amém.
irmãos. Antes de eu me apresentar, eu vou contar uma pequena história para vocês. Era uma vez uma família com 5 filhos. Uma família que tinha muita dificuldade financeira, né? Pobres, né? Vida muito difícil. Mas eles tinham um sonho muito grande, de que os filhos tivessem um bom estudo, né? Uma boa educação. Mas eles viam esse sonho cada vez mais difícil de ser concretizado. Até que eles conseguiram e trouxeram seus filhos para estudarem na Escola Vitória. Com toda a ajuda dos membros, né, que sempre ajudaram, sempre participaram da Escola Vitória, dando condição às crianças com poder aquisitivo, de família com poder aquisitivo mais baixo, poder ter uma educação de qualidade, isso foi possível. E na Escola Vitória eles se formaram no primeiro ciclo, né, da sua vida escolar. Hoje, essa família ela é composta de um administrador, de uma assistente social e de 2 pedagogas. Sendo que uma das pedagogas está aqui falando com vocês e hoje diretora da Escola Vitória. Hoje uma escola que dá continuidade e quer dar continuidade de dar condições para essas crianças, assim como eu, como meus irmãos tiveram, de poderem ter um estudo de qualidade. Então, irmãos, eu peço a vocês que ajudem a Escola Vitória, adote uma criança, adote com percentual de mensalidade, isso já vai ajudar muito uma família a concretizar esse sonho. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos os colaboradores, todos os adotantes que foram parceiros nossos agora em 2021 e esperamos a parceria agora em 2022. Muito, muito obrigada.